Em menos de 2 semanas, o Brasil vai iniciar a disputa do Sul-Americano Sub-20. E no vídeo de hoje eu trago tudo o que você precisa saber sobre a seleção brasileira. Quem foram os convocados, os destaques, os adversários do Brasil na primeira fase, o formato da competição e por que ela é tão importante. Então fica comigo até o final para você ficar sabendo de tudo sobre a seleção brasileira Sub-20. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Começando pela importância da competição, o Sul-Americano Sub-20 ele define quais serão as seleções classificadas para a próxima Copa do Mundo da categoria, que será disputada ainda nesse ano no Chile. Para se classificar, o Brasil precisa terminar entre os 4 melhores times desse Sul-Americano. O formato é o seguinte: são 5 times no grupo A, 5 times no grupo B. O Brasil precisa ficar entre os 3 primeiros na primeira fase, em que vai enfrentar cada seleção em um jogo único, e depois ele precisa ficar entre os 4 melhores de 6, ou seja, 2 grupos, 3 avançam de cada um. Depois são 6 times e os 4 melhores se classificam para a próxima Copa do Mundo. O Brasil está no grupo B, ele é cabeça de chave, e os adversários serão Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia. Eu vou estar colocando aqui a tabela do Brasil com os horários e datas certinhos. É impossível lembrar e também fica mais visual para vocês. Então tá aqui do lado. E a estreia da seleção será contra a Argentina às 20h30 de 24 de janeiro, sexta-feira. Todos os jogos são, se não me engano, são 2 jogos 6, outros 2, 8h30, mais ou menos, esse horário. Então são jogos que dá para ver. Eu vou tentar trazer algum conteúdo nesse sentido, principalmente sobre os jogos de 8h30, que fica mais fácil para eu conseguir assistir, e todos esses terão transmissão do Sport TV, então a gente vai poder acompanhar com calma algumas das principais promessas da seleção brasileira. Tá, mas eu sei que você quer mesmo é saber dos convocados, quem são os jogadores que vão disputar essa competição, quais são os melhores, qual que a gente deve ficar mais de olho, mas antes disso, deixe seu like que ajuda muito no YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Quanto mais like, mais o YouTube, que esse conteúdo é relevante. E se você tá curtindo o vídeo, curte aqui o canal e não é inscrito ainda, se inscreva para você receber mais conteúdos sobre a seleção brasileira. Então vamos lá para a convocação. Começando pelos goleiros, foram chamados Felipe Longo, do Corinthians, Otávio, do Cruzeiro e Robert, do Atlético Mineiro. Laterais, Sherman e Pedro Lima, Sherman do Santos e Pedro Lima do Wolverhampton são os laterais direitos. José Guilherme, do Grêmio, e Leandrinho, do Vasco, são os laterais esquerdos. Os zagueiros são Antony, do Goiás, Bordon, da Lazio, Iago, do Flamengo e Jair Paula, do Santos, que está a caminho do Botafogo. Meio-campistas, Breno Bidon, do Corinthians, Gabriel Carvalho, do Internacional, mas que já foi vendido ao Al-Qadisiyah, não sei como é que fala isso direito, lá da Arábia Saudita, Cauã Rodrigues, do Fortaleza, Gabriel Moscardo, do Stade Reims, emprestado pelo PSG, ex-jogador do Corinthians. E os atacantes, Alisson, do Atlético Mineiro, David Washington e Santos, que está no Chelsea, time sub-23 do Chelsea, né? Gustavo Prado, do Internacional, Nathan Fernandes, do Grêmio, Pedrinho, do Zenit, Ryan, do Vasco, Ricardo Martias, do Internacional e Wesley, do Al Nassr, ex-Corinthians. E o Ramon Menezes, que é o treinador dessa seleção, ele já deu um pequeno aperitivo aí para os fãs da seleção brasileira. Ele falou um pouquinho sobre essa geração, sobre o elenco. Vamos escutar o que ele falou. Bom, são jogadores, todos eles muito promissores, né? Tem jogadores aqui que já tem um certo destaque nos seus clubes, né? Jogadores que tiveram destaques aqui no futebol brasileiro e já foram embora muito cedo, né? São jovens jogadores, né? Mas que todas as vezes que vêm para a seleção, que querem sempre estar aqui, né? São jogadores com um compromisso muito forte. E é isso que eu analiso muito, que eu vejo, né, que eu gosto muito, né, que é essa vontade de estar aqui, essa vontade de ganhar com a camisa da seleção brasileira, a vontade de se projetar, a vontade de chegar numa principal. E agora uma análise um pouco mais profunda de cada jogador, sei que vocês estão ansiosos por isso. Assim, confesso, Samuel, você já assistiu todos aqui jogarem? Não. Beleza, ponto. Não sou especialista em base e não consigo ver tantos jogos assim, até porque digamos assim, meu foco é acompanhar os jogadores que estão no radar da seleção brasileira principal. Mas a gente escuta, a gente lê e já vi alguns jogos de alguns desses jogadores e eu separei alguns nomes aqui e depois no final vou citar 3 deles que eu tenho mais expectativa para ver e que eu tenho mais esperança, assim, digamos assim. Primeiro,
Em termos de conhecimento que eu tenho para falar um pouquinho, eu sei que o Otávio e o Robert são dois goleiros com muito potencial, a dupla mineira. O Robert vinha sendo o titular da Seleção Brasileira Sub-20, inclusive já participou de treinamentos da Seleção Brasileira Principal, é um dos principais ativos da base do Galo, no qual eu sou setorista, então conheço bem o Robert e sei do potencial que ele tem. O Pedro Lima, lateral direito, ex-Sport, está começando a ter os primeiros minutos no Wolverhampton, lá da Inglaterra. É um jogador com potencial assim muito grande, dos maiores que a gente tem nessa seleção. Se explodir, é um cara que pode bater seleção brasileira. Não sei se para 2026, mas é um cara para a gente ficar de olho, porque é muito promissor. Tem um ataque muito bom, muito ofensivo, joga como ala pelo Wolverhampton. Como eu disse, não sei se chega para 26 porque vai precisar dar um salto muito grande na próxima temporada e a gente já tem outros laterais um pouco mais consolidados, como Ian Couto, Wanderson e Dodô. O Sherman também já é um cara que eu ouvi falar muito bem, esse eu não consegui assistir muitos jogos, mas já ouvi falar muito bem dele, então vai ser uma briga interessante nessa lateral direita, mas eu acredito que o Pedro Lima é um pouco mais favorito por ter um pouco mais de rodagem no profissional. Jair Paula, zagueiro, que está sendo negociado aí pelo Santos ao Botafogo, que vai pagar uma bela quantia ao Santos, se não me engano, 12 ou 13, 14 milhões de euros, mais o Tiquinho Soares, então é uma baita quantia. Você pode questionar se o Botafogo tá pagando muito ou não, mas fato é que o Jair é um dos zagueiros mais promissores que a gente tem no futebol brasileiro hoje, e eu tenho uma expectativa muito grande nele, já vi excelentes lances em termos de saída de bola, principalmente. Acho que o Jair é um cara pra gente ficar de olho. Breno Bidon, um dos caras mais consolidados dessa lista aqui também, já teve um ano de consolidação no Corinthians e muito provavelmente vai ser titular dessa seleção brasileira. Gabriel Carvalho, que foi vendido por 22 milhões de dólares. Nossa, essa não é a quantia fixa, né? Pode chegar até isso, mas um cara que com menos de 18 anos já está sendo convocado para a seleção sub-20 e com todo esse potencial foi procurado por time da Turquia também, e eu acho que é um cara pra gente ficar de olho. Não é um cara que eu acompanhei muito, mas por toda essa relevância que ele tá tendo no mercado, acredito que é um cara também pra gente ficar de olho. O Gabriel Moscardo, cara, esse aí eu acompanhei muitos jogos, foi uma época que eu tava vendo alguns jogos do Corinthians, e eu sou fã. Ele teve uma lesão que o prejudicou nesse início ao PSG, foi emprestado ao Reims, agora tenta se firmar na Europa, mas é um jogadoraço em termos de saída de bola, um dos volantes mais promissores que a gente tem, estilo André, por exemplo. Um cara que protege bem a bola, tem um passe curto, consegue conduzir bem, precisa ficar um pouco mais forte, ganhar um pouco mais de massa, porque ele é para um primeiro volante, né? Ele é bem franzino, ou era pelo menos. Agora a gente vai poder ver um pouco mais do Moscardo, que também é um cara muito jovem. O Alisson, outro que eu tenho muita propriedade para falar, modéstia à parte, mas como a gente vê todos os jogos do Atlético, acaba que tem um pouco mais de relevância assim para falar sobre o Alisson. O Alisson ponta direita, canhoto, daquela geração tipo estilo de jogo, não comparando em termos de potencial, acho que o Alisson tá abaixo, mas comparando com o Savinho é bem parecido, é um cara que gosta de puxar para esquerda e finalizar, tem bons cruzamentos, ainda peca na tomada de decisão, um cara que dribla muito bem, mas às vezes finaliza na hora que tem que tocar, às vezes cruza na hora que tem que tentar um lance de 1 contra 1, então precisa aprimorar isso, mas é um jogador com muito potencial e que foi muito utilizado pelo Atlético, foi o principal, digamos assim, reserva do Gustavo Scarpa na ponta direita. Ele sofre um pouco com lesões, hora ou outra ele tem pequenas lesões que o tiram ali, mas nada demais, acho que é um nome também que pode ser bem útil para a seleção brasileira. David Washington, ex-Santos, fez muito gol na base do Santos, não conseguiu se firmar no Chelsea, mas por lá também é bem utilizado no Sub-23, tomara que ele seja emprestado e tenha alguma rodagem de jogo a mais, mas é um cara também pra gente ficar de olho. Nathan Fernandes, já vi bons jogos dele no Grêmio, um ponta esquerda velocista, rápido, que pode entregar muito, assim como o Alisson pela direita, acho que o Nathan tá mais ou menos no mesmo nível pelo lado esquerdo. E Pedrinho, do Zenit, também já um jogador mais pronto, com mais rodagem, Corinthians, Europa agora, do Zenit, ele é bastante utilizado. E o Wesley, claro, aí a gente tá falando de 4 pontas, então, né, Alisson, Nathan Fernandes, Pedrinho, Wesley. O Wesley talvez também o cara que mais tenha se destacado no futebol brasileiro desse, junto com o Bidon, talvez, acho que o Moscardo. São os caras que tem um pouco mais de rodagem, o Wesley que tá lá no Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, e joga, né? Acho que ele é até bem utilizado e também vejo ele com bastante potencial. Se fosse por destacar 3, assim, em termos de estar pronto, acho que pode ser talvez o Jair, o Bidon e o Wesley. E em termos de potencial, Gabriel Carvalho, Moscardo,
Pedro Lima. Seriam alguns nomes aí para destacar, mas estou muito ansioso para ver essa seleção brasileira sub-20. São nomes interessantes que não são para agora. Eu acho que os nomes sub-20 mais interessantes que a gente tem já estão em outro patamar, já estão jogando, como Vitor Roque, Andrei, Estevão, Hendrick, os caras mais prontos que vocês já conhecem, eles já estão em um outro nível. Então não sei se esses caras aqui são para essa geração de 26, mas muito provavelmente algum desses a gente vai ver no próximo ciclo da seleção brasileira. Então é importante a gente ficar de olho nesses jogos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esqueça de deixar o seu like. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.